sobre o que é Social Security Number e o IT. Mas eu tenho um amigo meu que ele usou pra trabalhar em outro Documento tempo. E hoje pra tirar o quê? Aquela dúvida que vocês sempre têm. Não é em todos os estados dos Estados Unidos que você consegue tirar sua A habilitação. diferença do social de estudante para um social de um cidadão. Number, ele é aceito por algumas IT Social Number. Security Administration. O Então, vídeo de hoje é coisa séria. gente, olha, eu tô começando esse vídeo, não é só lá uma coisa. Monara inveja meu bonezinho. Ai, eu queria tanto ele sem boné, gente. Eu acho ele tão bonito, careca, ele não gosta. Eu boto o boné, ela fala, ai, de boné de novo? Eu acho ele charmoso. De boné sério. de novo? Eu gosto de homem careca. É. Eu acho bonito, eu acho charmoso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, nós viemos aqui hoje pra tirar o quê? Aquela dúvida que vocês sempre têm. Que sempre pergunta, Emerson, e aí, como que é o documento? O que é IT Number? O que é social? O que é social? O que é IT Number, né? Exatamente. O Então, vídeo de hoje é coisa séria. A gente veio Isso descascar sério. esse abacaxi pra você, tá bom? Chupar essa manga com você. A gente veio chupar essa manga com você Mas hoje. não tome leite que faz mal. Dizia minha mãe, né? Minha mãe Faz também. picolé. Ai, não sei, querida. É, isso é pra um outro vídeo. Mas vamos então começar hoje no vídeo do Vambora Conversar. E querida, se você tá aí hoje sentadinha, curte. Compartilha. Comenta pra esse bendito desse YouTube aí e fala assim, gente, tem gente querendo ver o vídeo dele. E eu vou divulgar, eu vou mandar Manda pra pros seus amigos que querem vir embora. esse pros algoritmo, Estados Unidos. logaritmo, é uma dor de cabeça pra gente que tá querendo crescer, né? Aqui que a gente tá Querendo querendo investir crescer. nesse quadro aqui com vocês. Gente, nem a água Olha, Life Pure. aqui a gente já tá subindo de cargo já, que aqui agora vamos servindo água, tá, gatos? Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui nesse canal. Vocês Ai, não pra estão gente se entendendo. hidratar, né? Exato. Pois bem, vamos No começar. vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é Social Security Number e o IT Number. São dois números diferentes, são dois documentos diferentes que você pode tirar quando você tem aqui nos Estados Unidos, quando você está aqui, que vai te proporcionar algumas coisas. Então a gente vai falar hoje quem pode, quem não pode, quem tira qual a diferença dos dois e quais são as utilidades desses dois documentos. Exatamente, tá? Então a gente vai começar, gente, com o famoso Social Security. Todo mundo me pergunta, mas o que é esse Social Security? Gente, se nós formos falar e mostrar pra você de uma forma assim clara, né? Porque até eu, quando eu cheguei aqui, nossa, o que é uma coisa, o que é outra, né? É como se fosse o nosso CPF no Brasil embutido, coladinho com a carteira de trabalho, entendeu? Então, ó, o nome é Social Security porque quem fornece esse documento, né, é o Social Security Administration, tá? Então eu vou colocar aqui, né, um modelo para vocês verem como que é esse documentozinho, né? É um documento, é um papelzinho, gente, não é nada glamouroso, tá? É um papelzinho básico, né? Que ele tem 9 dígitos com o seu nome lá, tudo bonitinho, tá? Esse documento, ele é muito importante. Porque você vai conseguir várias coisas através dele que eu vou falar aqui, tá? Na minha colinha básica que está aqui embaixo, né? Mas o que acontece? Esse documento, ele é liberado para cidadãos americanos, residentes permanentes e estudantes que estão aqui numa escola de inglês, numa faculdade, tá? Mas entenda uma coisa, gente, os estudantes, não é que assim, eu virei estudante, eu vou conseguir esse documento. Não, querido. Até mesmo, quando eu falo de escola de inglês, você tem que verificar se a sua escola de inglês, ela fornece esse documento para você, tá? Quem é americano, bonitinho, já nasceu aqui de sangue azul, né? Já tá com esse documento bonitinho, né? Quem ganhou o green card ou tá com algum visto W3, FJ, ele também ganha, porque ele vai poder trabalhar, né? Nós que somos estudantes, a escola ela fornece esse documento pra gente, mas a gente tem que fazer algum tipo de trabalho dentro da escola, tá? Porque por mais que esse documento, ele ajude você em várias coisas, né? Ele só é fornecido se você está trabalhando, tá? Então, como por exemplo, eu tenho o meu documento, né? Eu só posso trabalhar dentro da escola. Não posso utilizar ele para trabalhar em algum outro lugar. Emerson, mas eu tenho um amigo meu que ele usou para trabalhar em outro lugar, né? Responsabilidade dele. Ele pode ter algum problema no futuro, se ele for trocar o visto dele,
se ele for se casar ou algo assim. Mas isso é um vídeo para um outro dia, tá? Então vamos lá. Se é estudante, você tem que verificar se a sua escola de inglês tem algum trabalho, como é jogar o lixo, é fazer algum outro tipo de trabalho, ou dentro da escola, na recepção, né? E eles vão fornecer esse documento para você, tá bom? E esse documento, gente, ele é extremamente importante. Por quê? Com esse documento, né, o que você pode fazer com ele? É uma coisa que eu não falei, né? Ele é um número de identificação universal de contribuição para o governo federal, né? Então, a partir do momento que você usa ele, você tem que pagar as suas taxas, né, para o governo federal, para você também não ter nenhum tipo de problema, tá? E o que acontece? Esses benefícios dele são benefícios da Previdência Social, que com ele, óbvio, né, para quem é estudante de uma escola de inglês, óbvio que não se enquadra nesse assunto mesmo pegando esse documento, né? Porque a gente vai estudar temporariamente, não é um trabalho com um americano que já tem o social. Ah, outra coisa, gente, veio na cabeça agora. Qual que é a diferença do social de estudante para um social de um cidadão americano, de uma pessoa que tem um green card? Na verdade, gente, o número é o mesmo. Até mesmo se você vier a se casar, né, se você conseguir um trabalho, o seu documento não vai mudar o número vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é a tarjinha de cima, né? O meu, como é de estudante, está escrito lá que eu só posso utilizar eles para fins estudantis, ou seja, dentro da escola. Eu não posso utilizar ele para nenhum outro lugar, nenhum outro trabalho que não seja dentro da escola, tá? O americano, né, ou a pessoa que tem isso, que pode utilizar para trabalho, não tem essa taxa, ele pode utilizar para qualquer outro tipo de trabalho, tá? Isso é muito importante saber para a gente não ter nenhum problema, tá? Mas a partir do momento que você tem ele como estudante, você pode financiar carro, você pode alugar uma casa, você pode alugar um apartamento, né? Dá uma série de possibilidades para você. Até mesmo você abrir uma conta bancária mais fácil, você ter um cartão de crédito, né? Então ele te beneficia em muitas coisas, né? E o Social Security também ele vai te ajudar muito, né, para que você tenha o seu score, né? Eu tenho um vídeo que acho que até é uma boa a gente falar um outro vídeo sobre score também, né? Porque não é uma coisa que o brasileiro muito, Exatamente, né? A gente não tem esse hábito de olhar como é que tá o seu score, até porque todo mundo tem um nome no Serasa. Eu estou brincando. Porque o que acontece, gente? O score é muito importante. O que é isso, né? O score né? É porque assim, aqui para você fazer algumas coisas, até mesmo comprar uma casa, até mesmo alugar um lugar, ele vai saber como que você está perante a... Como é que é o seu crédito? Isso. Você é uma pessoa que paga suas contas? Entendeu? Então isso vai pontuar no seu score. Né? Então isso vai possibilitar você ter mais oportunidades de ter mais cartões de crédito, ter um crédito bom para fazer um financiamento de carro ou de casa, ou até mesmo o aluguel, né? Exatamente. Eles olham muito o seu score e um percentual bom é acima de 700? Acima de 650. 650. E outra coisa, tem aplicativos, né, que você colocando o número do seu social lá, ele vai identificar e mostrar para você qual que é o seu score atual. Como que eu faço para crescer esse score? É outro vídeo que a gente vai fazer para você, vídeo. Tá bom? Mas assim, ó, só para você lembrar, tá? O social também, ó, ele ajuda para você receber benefícios da Previdência Social, como seguro-desemprego, assistência médica gratuita para cidadãos de baixa renda, que não se enquadra em nós que pegamos o social para estudante, tá, gente? Isso aí se enquadra para pessoa que tem um social que já é um cidadão ou que tem uma residência permanente, que é ter o green card ou, né, o documentozinho lá que ele é residente permanente, tá? Então ele é muito importante. Através dele eu consegui um plano de saúde de estudante que eu pago bem barato, entendeu? Consegui financiar o meu carro e uma série de coisas, tá? Que é muito importante. E quando eu peguei o meu social, eu consegui abaixar os juros do meu carro, né, para 4%. Isso me ajudou muito, muito mesmo, tá? Então, se você tá vindo para cá bonitinho, e até mesmo quando você for procurar uma escola de inglês, certifique-se, pergunte para a escola se eles têm algum tipo de trabalho lá dentro que pode te dar o seu social e saber como é que você consegue. Normalmente, a pessoa tem que estudar um semestre, né, e no outro semestre ela pode se candidatar a alguma vaga lá interna, né, ou para tirar o lixo na secretaria, ou algo assim que vai permitir ela ter esse documento e se banhar de privilégios. Porque o importante é vocês entenderem a diferença que é você sendo estudante internacional com seu Social Security Number e você sendo um cidadão ou alguém que tem residência permanente que ainda não pegou a cidadania,
que é essa pessoa que está no processo do green card. Então, essa é a diferença entre vocês dois, né? O cidadão norte-americano ou a pessoa residente permanente e o estudante internacional, tá? Mesmo esses dois ainda existe uma diferença do que um pode fazer, do que o outro não pode fazer. Mas o importante é vocês saberem que existe, você como estudante internacional, existe essa possibilidade de você pegar esse documento para facilitar a sua vida aqui. Exatamente. Outra coisa, você tem nesse documento de uma forma... Essa menina é elegante, né, gente? Olha o olhar dela. Então, você tendo o documento, né, esse social já te abre muitas portas, né? Óbvio que não é uma porta bem escancarada como cidadão, a pessoa que tem o green card, mas já te abre muitas possibilidades para você poder fazer muitas coisas, tá? E agora, nós vamos falar de um outro, do amigo, do primo, do parente. Do Social Security Number, que é o ITIN Number. O ITIN Number, ele é o Individual, olha o inglês da gata. Individual Taxes Identification Number. O que é isso, gente? Então, vamos lá, o imigrante que tá aqui temporário, ou aquele até mesmo que veio e ficou fora do status, ele veio como turista e passou do status e continuou aqui. Ele quer continuar aqui, mas ele não quer fazer tudo completamente errado. O que ele precisa fazer? Ele precisa pegar o ITIN Number. Esse ITIN Number vai possibilitar para ele esse documento que vai permitir que ele faça algumas coisas aqui dentro dos Estados Unidos. Também tem 9 números, tá? E ele é um documento temporário. Por que ele é temporário? Se existir uma possibilidade no futuro de você pegar um social porque você está aplicando para o seu green card de trabalho ou por casamento, esse ITIN Number no seu nome, ele é cancelado, tá? Então, o que você pode fazer aqui com esse ITIN Number? Você pode... Eu tenho o ITIN Number, tá, gente? Você pode abrir conta no banco, você pode, como eu pude, né, abrir conta no banco, eu pude financiar o meu carro com o meu passaporte e o meu ITIN Number. Uma coisa que me perguntaram essa semana também, que é bom lembrar, quando eu fui tirar a minha habilitação aqui, que é outra coisa que eu acho que a gente precisa trazer num outro vídeo. Habilitação para estrangeiro que não tem residência permanente, não tem um documento de residência permanente, nem tem cidadania, não é em todos os estados dos Estados Unidos que você consegue tirar sua habilitação, tá? Então, o estado de Utah permite para o estrangeiro que está aqui irregular tirar a sua habilitação. Mas para isso, você precisa da sua habilitação do Brasil, válida, do ITIN Number, tá? E do seu passaporte. Então, se eu não tivesse o ITIN Number, eu não conseguiria tirar a minha habilitação. Então, você paga impostos através desse número do seu ITIN Number. Por que é importante pagar impostos, gente? Se algum dia também você tiver a possibilidade de aplicar para o seu green card, se você estiver morando aqui por 5 anos e durante esses 5 anos, obviamente o governo não é bobo, você não tá aqui vivendo de luz, né? Se durante esses 5 anos você não pagou as suas taxas, eles vão pedir e cobrar retroativo para que você possa ser autorizado a aplicar para o seu green card. Isso, gente, é uma coisa muito importante, porque até mesmo as pessoas que vão se casar agora, é uma das coisas que, mesmo que eu estou se casando com um cidadão americano, tá? Isso é uma informação fresquinha dos advogados, tá? Se você não está pagando isso, mesmo você casando com um cidadão americano, pode te dar um problema para você se casar, porque como a Monara falou, a pessoa está aqui há muito tempo, como que tá? Tá vivendo do quê? De luz, de fotossíntese? Não, a pessoa tá trabalhando, o governo não é besta, né? Então ele quer que você realmente pague. E outra coisa, a Monara colocou bem colocado, é um documento temporário. Temporário por quê? Se você ficou 2 anos sem pagar o ITIN Number, você perde automaticamente ele é repassado para uma outra pessoa, tá? Exatamente. Diferente do social, que é seu, que é internalizado, que tá lá, o social não. Se você não pagou, não contribuiu durante 2 anos, ele é repassado para uma outra pessoa. Então é um documento que é importante se você tá aqui temporário, né? E não sabe se vai ficar, se vai embora, o que vai decidir de sua vida. Tenha o seu ITIN Number. E assim, o ITIN Number facilitou pra mim muito, por exemplo, a tirada do meu documento, da minha drive license aqui, minha permissão pra dirigir. Outra coisa que as pessoas perguntam muito é quando você vai tirar sua drive license, a gente vai falar disso num outro vídeo, mas quais são os documentos e se você tem
Drive License Internacional. A gente vai trazer isso num outro vídeo, tá? Só pra esclarecer pra vocês. Então, desde quando eu cheguei aqui, eu tirei meu IT Number e eu pago os meus impostos através desse número, porque quando eu for aplicar pro Green Card, em breve, eu vou poder provar pro governo o quê? Que eu vim aqui, eu tô aqui, eu tô pagando as minhas taxas, então eu não vou ter que pagar nada retroativo. Eu já vou estar ok com o governo, né? Esse é um documento que pode ser tirado por adultos ou crianças e ele é emitido pelo IRS, que é o Income Revenue Service, que é o órgão responsável por recolher as taxas que o imposto de renda que os imigrantes pagam, né? Que é diferente do cidadão que paga pelo Social Security Number. Uma curiosidade do Social Security Number, que eu sei através de uma amiga que trabalha com RH aqui numa empresa, é que, isso é muito interessante de falar, se o Emerson, vamos supor que o Emerson tem uma empresa, ele só pode contratar, ele tem uma empresa, é rica, ele só pode contratar um funcionário depois que esse funcionário fornecer para ele o Social Security Number e ele colocar esse número do funcionário no sistema do governo. É o governo que vai autorizar esse funcionário a trabalhar na empresa dele, não é o Emerson. O Emerson não tem a liberdade de escolha. Ele precisa consultar o Social Security Number dessa pessoa e ver se essa pessoa tem alguma coisa, algum problema no Social Security Number dele que impede ele de ser empregado por alguma empresa. Vou citar um exemplo. Eu ouvi uma história de uma amiga que o sogro dela teve um processo num outro estado aqui dos Estados Unidos. Ele teve um problema de sonegação de impostos. Não foi culpa dele, foi inclusive o sócio, mas ele não conseguiu comprovar. Então, o processo de sonegação de impostos bloqueou o Social Security Number dele. Em qualquer lugar dos Estados Unidos que ele for tentar aplicar para um emprego, que eles colocarem o Social Security Number dele, ele está impedido de trabalhar porque ele está passando por um processo de sonegação de imposto. Então é uma coisa muito séria, né? O empresário aqui, tanto o empresário o empresário individual, né? Não contrata uma pessoa porque eu quero contratar. Não, ele precisa ter esse número de Social Security Number e esse número tem que estar ok, tá? Uma questão sobre trabalho, o IT Number, ele é aceito por algumas empresas, tá? Porque como se tivesse sua empresa própria também, né? Como se eu tiver a minha empresa própria, por exemplo. É como se fosse um PJ. Eu posso abrir uma empresa, CNPJ no meu nome. É como se fosse um PJ no Brasil, né? Isso. Mas tem empresas também que contratam usando o seu IT Number para que a empresa preste conta para o governo que tem esse funcionário com esse IT Number e esse funcionário, se eu sou a funcionária, eu vou pagar taxas através dessa empresa também, tá? Então é muito bom a gente se informar sobre esses documentos e se preparar. E tudo, gente, vai de acordo com qual é o seu plano de vir pra cá, tá? E uma outra coisa, gente, acho que a gente tem que colocar uma coisa importante. Social Security, né? Eu consegui o meu pela escola. Então a escola emitiu uma carta, que daí eu fui no Social Security Administration e com essa carta eu fui lá, fiz todo o preenchimento e o social chegou na minha casa. Pro IT Number, como a mesma coisa. Eu fui no contador aqui, é um contador, inclusive ele é brasileiro, ele que me ajudou. Ele fez e preencheu todo o meu cadastro dentro do IRS, né, que é o Income Service. Ele preencheu todo o meu cadastro usando os dados do meu passaporte. Eu paguei uma taxa pro governo e uma taxa do serviço dele, claro. E depois o documento chegou na minha casa. Olha que coisa boa, gente. Agora você já sabe a diferença, né? Se te perguntarem o que é um Social Security, o que é um IT Number, você já tá com a ponta da língua mastigadinha para você poder explicar para essa pessoa. Então, antes de você vir para cá, você pensa direitinho como que você vai vir para cá e ver qual desses documentos é o mais viável, o mais importante para você poder tirar. E outra, é bom que você venha já com isso em mente. Estou indo como estudante internacional, estou indo temporário, o que eu devo fazer? Né? Quais são os documentos, o que eu já preciso chegar lá preparado, aonde eu vou buscar as informações necessárias para eu conseguir adquirir esse documento. Exatamente. Descascado mais esse abacaxi,
Já sabe, né, gente? Compartilha, se inscreve, comenta, manda pra aquela pessoa que tá vindo pra cá, não importa pra onde ela tá vindo, manda pra cá que tem um assunto, por mais que a gente fale de Utah, é um assunto de vida aqui dos Estados Unidos, né? Que muda muito, né? Muito. Pra gente poder crescer. E se ficou alguma dúvida, Bote deixa nos seu comentários. comentário aí, faça sua pergunta no vídeo, que eventualmente nós vamos responder talvez em outro. Tá ok? bom? Até mais! Até mais, obrigada!